De hoje, dia 3 de agosto de 2016, dando as boas-vindas a todos os presentes. Antes de iniciar a sessão, coloque em votação a ata da sessão anterior. Em votação? Votos contrários? Aprovado por unanimidade. Solicito a leitura da matéria constante do expediente de hoje. Boa tarde, senhor, a todos. Pauta do dia 13 de agosto de 2016, sessão ordinária, expediente. Projeto de lei número 22/2016, de autoria do vereador Adriano de Martini. Correspondências recebidas do presidente do DEINFRA, respondendo ofício oriundo da moção 04/2016, subscrita pelo vereador Wilson Martins dos Santos, a qual solicita reparo na rodovia SC 115. O mesmo informa que, após a publicação do Decreto Estadual 250/08/2015, o serviço em questão passou a ser de atribuição das Agências de Desenvolvimento Regional, competente pelo trecho. Referente aos pontos de deslizamento, ao serviço estão contratados aguardando liberação de recursos do Ministério da Integração Nacional. Do superintendente regional, substituto do DENIT, respondendo ofício WMS 330/2016, que solicita a manutenção da iluminação da travessia urbana de Xanxerê, na BR-282, trecho duplicado. Informou-se que, após a entrega da obra, a responsabilidade pela manutenção e operação da iluminação é da Prefeitura Municipal de Xanxerê. Do secretário de Estado da Casa Civil, respondendo à moção número 22/2016, do vereador Fernando Calfas, que solicitou solução para a superlotação dos presídios do Estado de Santa Catarina, principalmente do Xanxerê. Informou-se que o assunto foi encaminhado à Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania para que analise a adoção das providências pertinentes por meio de ofício número 694/SSC GABS-AECP, do deputado federal César Souza, respondendo à moção de apelo referente à regularização das áreas devolutas desse município e região. Informou-se que encaminhou o assunto ao ministro da Agricultura e também ao presidente do INCRA. Moções de número 28/2016, do vereador Adriano de Martini. Indicações número 114, do vereador Adriano de Martini. 115/2016, do vereador Adriano de Martini. Projetos em redação final, projeto Lei AJG 3.856/2016, Lei 3.857/2016. Projeto de segunda votação, projeto de lei AJG 16/2016. Projeto de lei número 20/2016 e projetos em primeira votação, projeto de lei número 19/2016, além da palavra livre. É a pauta de hoje. Muito obrigado. Partimos, então, para o período da palavra livre, pelo prazo regimental de 10 minutos para cada orador, a iniciar pela bancada do PT. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora. Boa noite ao público que nos acompanha nessa noite, em especial aqui cumprimentar o senhor Luiz Dalla Libera, que está sempre acompanhando as sessões e os trabalhos dessa casa. Cumprimentar aqui os servidores dessa casa, os demais assessores, os vereadores, a imprensa que nos acompanha e também todos aqueles que, através do TV Câmara, em suas casas, todas as noites, nos prestigiam, acompanhando os debates aqui da Câmara de Vereadores. Bem, senhor presidente, colegas vereadores, nós hoje estamos apresentando algumas proposições. Dentre elas, gostaríamos de destacar, primeiramente, uma moção de repúdio a um gesto que vem acontecendo e também com as especulações da propagação, do cancelamento ou da diminuição do Ciência Sem Fronteiras. Programa esse, vereador Walter, que o governo federal já, de alguma data, nos últimos anos, organizou, planejou para que, se pudesse, os estudantes brasileiros pudessem ir até o exterior, buscar conhecimento através dessa bolsa, tanto na graduação, como também no mestrado e doutorado, em universidades, seu Luiz, do mundo inteiro. Para que esse conhecimento nessas universidades, consideradas as melhores universidades do mundo, que se enquadram das 200 melhores, existem estudantes em 182 universidades melhores do mundo, estudando, brasileiros, para trazer esse conhecimento, essa capacidade para poder auxiliar no desenvolvimento desse país.
Então, aprender as tecnologias, enfim, todo o conhecimento que existe já na Europa, na Ásia, nos Estados Unidos, enfim, em diversos países, para trazer esse conhecimento para o Brasil. E no último dia 27 de julho, uma notícia estampada no jornal Folha de São Paulo nos trouxe certa preocupação por conta de alguns estudantes que estavam tendo problemas em renovar suas bolsas fora do país, tendo em vista que muitos já estariam em situação ilegal e muitos até sem dinheiro, por conta dessa dificuldade na renovação dessas bolsas. Inclusive estudantes de doutorado, que estão fazendo em outros países. Alguns até, vereadora Ivone, tiveram as bolsas interrompidas definitivamente pelo órgão chamado CAPES, que é a Comissão de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, nesse período, de uma hora para outra. Então, um programa desses que nós entendemos que é fundamental para o desenvolvimento do país, fundamental para que as pessoas possam agregar não só conhecimento pessoal, mas, na sequência, partilhar seu conhecimento com toda a sociedade brasileira, venha a ser atacado dessa forma pelo Ministério da Educação, do governo interino do presidente Michel Temer. Esse intercâmbio, Ciências Sem Fronteiras, Lindamira, já deu para 73.300 estudantes universitários a oportunidade de buscar conhecimento fora do país com bolsa integral, com bolsa custeada pelo governo federal. Desses 73 mil, em torno de 13 mil que já concluíram os cursos de graduação, que foram, quando estavam fazendo o curso de graduação, voltaram e agora concluíram o curso de graduação. 20%, aproximadamente 20%, já estão fazendo mestrado e estão fazendo doutorado aqui no país. Enquanto a taxa normal que está dos estudantes que ficam no Brasil, que não vão para fora fazer esse intercâmbio, é de apenas 5% daqueles que terminam a graduação vão fazer um mestrado ou doutorado. Então, só por esse dado, vereador Filappi, só por esse número, nós percebemos a importância que existe um programa desse para abrir os horizontes do povo brasileiro, de buscar, de aperfeiçoar seu conhecimento. E nós já travamos aqui inúmeros debates, onde nós colocamos, vereador Amélio, que um país se desenvolve só se investir na educação. E esse projeto, esse programa, ele vem justamente nesse sentido, Lindamira. Você que é a profissional da área da educação, aposentada, mas que, enfim, milita nessa área há muito tempo, se nós investirmos em conhecimento, em educação. E esse era o objetivo. E agora nós percebemos essa forma de haver esse retrocesso nesse programa, Filappi, que você sabe muito bem também, a sua família, seus filhos também foram para outros países buscar conhecimento, são exemplos claros que tem, inclusive aqui em Xanxerê, que agora de uma hora para outra podem ser cortados e podem terminar esse importante programa. Então nós não aceitamos, e é com tristeza que nós debatemos esse assunto, porque é o momento que nós poderíamos estar discutindo o aperfeiçoamento e ampliação desse programa para atender muitos mais estudantes no país. Nós temos que debater e brigar para a continuidade do programa, para a continuidade das vagas que até então existiam. Como é o exemplo, vereador Ivan Marques, do programa ProUni, que desde 2004, 2005, quando começou a ser implementado, milhões e milhões de estudantes já se formaram com bolsas integrais ou bolsas parciais na maioria das universidades privadas brasileiras. Onde não existe universidade pública, como aqui na UNESC Xanxerê, estudantes tiveram a bolsa de 100%. E eu falo, vereador Filappi, por experiência própria, porque sou fruto, vereadora Ivone, do programa ProUni também, que graças ao ProUni tive a oportunidade de buscar minha graduação e agora a sequência também na Universidade Federal da Fronteira Sul, fazer minha pós-graduação, enfim, custeada pelo governo, que dá essa oportunidade aos estudantes que não têm condições de poder pagar a sua faculdade, de poder aprofundar seu conhecimento, buscar aperfeiçoamento para melhorar sua atuação e auxiliar o desenvolvimento regional especificamente, mas também o desenvolvimento brasileiro. Então nós apresentamos, e peço aqui apoio aos vereadores,
essa moção de repúdio ao corte dessas bolsas do Ciências Sem Fronteiras. E se assim aprovada, se os colegas vereadores também aprovarem, que seja encaminhada ao presidente interino Michel Temer, ao ministro da Educação Mendonça Filho e também ao presidente da CAPES, senhor Abílio Neves. Porque nós percebemos nos últimos meses que um ministro da Educação, que recebe em seu gabinete, e não por receber, porque deve receber todas as pessoas, mas que recebe em seu gabinete um senhor chamado Alexandre Frota, propondo políticas para a educação, e exclui Freire, exclui diversos profundos conhecedores e teóricos, inclusive, que pensam numa educação popular voltada à população brasileira, realmente há de se pensar que país que nós queremos construir com essa espécie, com esse tipo de educação. Quando nós colocamos, e que é nomeado o ministro da Educação, que foi contra a vereadora Ivone, que pleiteou na justiça para acabar o FIES, que é o financiamento para as pessoas poderem estudar, para acabar o ProUni e o Pronatec, eu pergunto, que tipo de educação nós queremos construir nesse país? E além do mais, apesar de todos esses ataques, nós percebemos aí também na última semana a entrega definitiva do pré-sal, vereador Filap, onde nós tínhamos garantido que a Petrobras tinha no mínimo 30% de obrigatoriedade para a exploração do pré-sal. Essa importante descoberta que os royalties seriam distribuídos 75% para a educação e 25% para a saúde. E que agora essa entrega desenfreada, que um poço já foi entregue ao capital internacional, levando todo esse lucro que poderia ficar aqui no país para fora do país. É o patrimônio nosso que está sendo levado para o estrangeiro. São as políticas públicas nossas que serão prejudicadas com menos investimento na educação, com menos investimento na saúde. Que tipo de país que nós queremos construir? Precisamos pensar, sim, na soberania nacional e precisamos pensar, sim, nesse projeto de continuidade da educação e de aperfeiçoamento, e não de retrocesso. O que nós não concordamos que aconteça retrocesso nesse país. Vereadora Ivone tem uma parte. Podíamos fazer uma moção em conjunto, né? Reforçaria mais, inclusive, porque o seu pensamento não é diferente do nosso, não. E lhe parabenizo por essa iniciativa. Não só por sua experiência recente de estudante, mas nós temos nossos filhos, nossos netos, e quantas pessoas aqui em Xanxerê que só têm oportunidade se for assim. Inclusive, como a gente sempre fala, que nós temos que erradicar o analfabetismo. O analfabetismo não é só saber ler, é poder continuar a estudar, porque estudar é até enquanto está vivo. E essas oportunidades que nós tínhamos estão tirando, você tem toda a razão de entrar com essa moção. E eu sou solidária. Parabéns, Adrianinho. Obrigado, Ivone. Obrigado, vereador. De maneira igual também, se for de vosso entendimento, me seria muito grato associar-me à vossa indicação desta moção, porque também sou totalmente contrário. Quando se corta verba na educação, e o que o governo federal, o governo Michel Temer está fazendo nesse sentido, é uma anomalia à educação, é cortar realmente a condição de que as pessoas possam realmente buscar um aprendizado. Matéria no Fantástico recentemente explana isso, as matérias da imprensa divulgam isso. Isso é um atraso. O que o governo federal, digo o governo na atual presidência de Michel Temer, é dar um passo para trás, vereador Walter, sem medo nenhum de dizer Vossa Excelência também, que é um profissional da educação. Quando se corta a verba da educação, é cortar mais do que nunca um direito de um povo buscar sua soberania, e principalmente dos nossos jovens que hoje buscam justamente essa qualificação. Tem meu apoio total nessa moção. Obrigado pelas apartes, Ivan e Ivone. Com certeza nós dispomos aqui, se for de consenso de todos, uma moção coletiva para que realmente ganhe força, porque esse é o debate pertinente e importante nesse momento, né? Que nós percebemos nesses últimos anos aqui, o Thiago também, cumprimentar o Thiago, que foi o primeiro da família a se graduar numa universidade federal, graças ao esforço e essa construção da política pública, vereador Ivan, que teve nesses últimos anos. E nós não podemos pensar em nenhum tipo de retrocesso e voltar no tempo. E sim ampliar, porque todos merecem a oportunidade de, se não estudar na universidade pública
federal, que às vezes é difícil estar em todos os cantos, mas que tem um espaço também nas universidades privadas, com as bolsas, enfim, que continue, e também o aperfeiçoamento a nível internacional, que é... Então, gostaria apenas de deixar essa mensagem nessa noite e dizer que são importantes debates como esse que nós precisamos travar. Debates como esse que nós pensamos num projeto de país, vereador Walter, num projeto de sociedade, num projeto de município, e que nós precisamos pensar a longo prazo, e não simplesmente pensar para 3 ou 4 anos. Que são programas, não de governo, mas programas de Estado que devem permanecer para que a população possa ter os benefícios. No mais, agradecer a presença de todos, desejar uma boa noite e uma boa sessão. A palavra está com a bancada do PSD, eu declino. A palavra está com o PMDB. A palavra está com a bancada do PP. PPS. PTB, não está. PSD. Senhor presidente, senhores vereadores, os que nos acompanham, os meus amigos da imprensa, que amanhã rebatem tudo que aqui sempre é debatido e discutido nesse parlamento, para que toda a nossa comunidade tenha total conhecimento dos assuntos pertinentes à nossa gente, ao nosso povo. Eu gostaria de dar sequência até a colocação que fiz numa parte, a moção do vereador Adriano de Martini, porque realmente, vereador, mais do que nunca é importante, eu acho que formar e dar mais do que a formação, a qualificação aos nossos filhos. Eu sou pai de 2 jovens, né, tenho um menino e uma menina, não tive a felicidade de meus filhos passarem numa universidade federal, foi em universidade particular, com muito sacrifício, consegui formar os 2, e se não fosse na metade da faculdade do meu filho, a ajuda do governo em buscar um financiamento, eu confesso que não sei se chegaria ao final. Então, eu tenho um filho hoje formado médico e tenho uma filha formada advogada, e vou dizer que não foi fácil. E eu imagino que muitas pessoas o quanto difícil deve ser. Então, é importante. Qual é o maior prazer de um filho, de um pai? É ver o seu filho concluir os seus estudos e conseguir seus empregos, seu trabalho, seu emprego, buscar sua dignidade. Tenho certeza que isso, para qualquer um que está aqui, ou para qualquer um que está nos acompanhando, o desejo de um pai ou de uma mãe é ver seu filho bem. Não tem melhor alegria para um pai e para uma mãe do que saber que seu filho está bem. Em todos os sentidos, seja bem de saúde, bem de educação, bem no trabalho. Isso é o desejo de um pai, tenho certeza absoluta. E de uma mãe também, evidentemente, ou dos pais que seja. Então, fico triste quanto vejo o governo cortar o pouco que se tem de investimento na nossa educação ainda nos dias de hoje. Por outro lado, senhor presidente, e os que nos acompanham, eu gostaria de fazer uma colocação, porque eu tenho ouvido aqui nesta casa, e às vezes as pessoas falam muito sobre a nossa representatividade, e atacam os nossos representantes. Seja o deputado Merizio, seja o deputado Colato, que são os 2 aqui de Xanxerê, são atacados muitas vezes, e quando dizem assim, olha, essa verba, esse recurso foi conseguido graças ao deputado Colato, graças ao deputado Merizio, muitos dizem assim, não fez mais nada do que a obrigação. E aqueles que nem a obrigação de fazer isso o fazem. Para aqueles que têm história e identidade com a cidade de Xanxerê há bom tempo, hão de convir comigo e lembrar o que era Xanxerê há algum tempo atrás. E eu posso usar até como referência o marco antes de nós termos os nossos representantes. Seja o Merizio lá na Assembleia, seja o Colato lá na Câmara dos Deputados. A partir do momento em que Xanxerê passou a ter essa representatividade lá, a ter o Merizio em Florianópolis, a ter o Colato lá em Brasília, Xanxerê começou a ganhar respeito como cidade. E começou a chegar para o nosso município vários investimentos. Investimento na infraestrutura, e é só olhar os nossos bairros, as nossas ruas. É evidente que tudo ainda não está resolvido e que muito há de se fazer. É que nem nossa casa nunca está pronta, sempre tem alguma coisinha para ajeitar. É só olhar a saúde, o que era o Hospital São Paulo, há não muito tempo atrás. É só voltar aí 5, 6, 10 anos atrás, e era uma sala de emergência de 4 metros quadrados, 5 metros quadrados no muito, está aqui o doutor Filap, que há de lembrar o que era aquilo lá, e hoje se construindo aí um prédio, se construindo e se
montando uma infraestrutura para que possa atender em muito mais, e hoje é uma grande referência, na qual, inclusive, o próprio vereador Filap aqui foi um grande baluarte na discussão, no debate, para que o que é o nosso centro de cardiologia aqui no município de Xanxerê. E eu me reporto a Vossa Excelência sempre com muito respeito a isso, porque eu sei do seu trabalho e acompanhei na época, inclusive como jornalista e radialista, as inúmeras vezes que Vossa Excelência foi até o rádio defender a ideia de nós termos aqui, dona Ivone, um centro de cardiologia. Tem ainda para se fazer muita coisa? É claro que tem. Quem foi na casa de apoio e viu outro dia o pessoal aí prestar aí uma prestação de contas de quantas pessoas passaram por ali para receber, isso com o apoio da nossa comunidade, a gente vai ver que nós tivemos ali pessoas do Rio Grande do Sul, de São Paulo, Bandeirantes de São Paulo, lá de Viamão, de Canoas, de todo o estado de Santa Catarina, praticamente, pessoas humildes que vêm e que são atendidas aqui no Hospital São Paulo e que ficam numa casa aqui, que é mantida pela Associação das Irmãs Bernardas, aqui do nosso município de Xanxerê. Franciscanos, e que recebem esse apoio, né? Então, é importante isso, sabe? Aí tem uma parte da comunidade. Mas eu me reporto ainda mais uma vez do que nunca, e eu quero deixar bem claro que Xanxerê tem que ser bairrista nesse sentido. É evidente que cada um tem o seu pensamento e que pode defender, e é a liberdade, a democracia de cada um escolher o seu representante. Mas o que a gente não pode fazer é menosprezar ou fechar os olhos ou não olhar para os nossos dois representantes maiores hoje, tanto na esfera estadual, que é o deputado Gelson Merizio, quanto na esfera federal, que é o nosso deputado Valdir Colato. Eu já defendi tanto o Colato quanto o Merizio aqui nessa tribuna contra ataques, porque entendo que eles merecem respeito, pelo menos de gratidão, ao quanto estão fazendo pelo nosso município, pela nossa região. Tenho o maior apreço pelos dois parlamentares. Na última viagem que fomos a Brasília, para você ter uma ideia, vereador Adriano, eu e o vereador Wilson íamos até a Conab para buscar lá um entendimento sobre a questão do armazém, ver esse projeto que está engasgado lá no Banco do Brasil, sobre a questão também do armazenamento de milho para a nossa região. O Colato tinha uma votação importante à tarde e não poderia nos acompanhar. Ele disse assim, olha, vocês fazem o seguinte, eu quero estar junto, vamos mudar a agenda de vocês. Eu vou fazer a Conab vir aqui. Ora, gente, o representante da Conab veio até o gabinete do deputado Colato nos atender. E por que isso? Porque ele é de Xanxerê, porque nós somos de Xanxerê, porque ele pensa em Xanxerê. Então, não falar bem dos nossos representantes, não olhar para os nossos representantes com orgulho, ou de não agradecer o que está sendo feito, é, no mínimo, uma falta de gratidão. Pode ser que, de repente, a minha rua não tenha recebido ainda o que deveria receber de infraestrutura, mas a rua que me leva até o centro, que me conduz até o hospital, já está com a pavimentação. Pode ser que, de repente, ainda falte profissionais da saúde, que falta ainda um pouco de infraestrutura no Hospital São Paulo para atender a demanda de tudo na saúde. Mas um pouco já foi feito, ou melhor, um pouco não, muito já foi feito. E, por isso, eu sou obrigado a defender aqui nesta casa e pedir que as pessoas, muitas vezes, assim, olhem para um outro ângulo, né, um ângulo, assim, da visão imparcial da política, de dizer esse é do PMDB, esse é do PSD, e falo diretamente porque estou falando em relação aos dois parlamentares. E olha, diz, poxa, foi feito mesmo. Merece mesmo, pelo menos, o reconhecimento do que foi feito. E não mais do que só a obrigação. Porque tem aqueles que deveriam fazer só a obrigação e não o fazem, nem ela mesmo. Muito obrigado, senhor presidente. Fim do período da palavra livre. No momento da presidência, gostaria de entregar para a Comissão de Constituição, Legislação e Justiça os projetos que entraram na casa nesta data. Solicito à segunda secretária que faça a chamada dos vereadores. Senhor presidente, senhores vereadores, boa noite. Sessão do dia 13 de agosto de 2016. Adriano de Martini. Presente. Amélio Radaeli. Presente. Fernando Calfas. Flávio Filap. Presente. Ivan Marques. Presente. Ivone Cirino, presente. João Paulo Menegatti. Wilson Martins dos Santos. Presente. E Walter Della Piccola. Presente. Por hoje é isso. Muito obrigado. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos projetos em redação final na pauta de hoje.
Projeto de redação final, Lei AJG 3.856/2016, de origem do projeto de lei AJG 15/2016, que dispõe sobre a inclusão de área de terra no perímetro urbano do município e da outras providências. Sem discussão? Votação. Votos contrários? Aprovado por unanimidade. Lei número 3.857/2016, de origem do projeto de lei número 18/2016, que denomina logrador do município de Xanxerê, de Ivo, Cou e da outras providências. Sem discussão? Votação. Votos contrários? Aprovado por unanimidade. Coloque em votação a dispensa da leitura na íntegra das referidas leis. Em votação, votos contrários, aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos projetos em segunda votação na pauta de hoje. Projeto de segunda votação, projeto de lei número AJG 16/2016, que autoriza o Poder Executivo Municipal a receber por doação imóvel rural e dar outras providências. Sem discussão? Votação. Votos contrários, aprovado por unanimidade. Projeto de lei de número 20/2016, do vereador Adriano Martini, que denomina logrador do município de Xanxerê, de Francisco Martinelli, da outras providências. Em discussão? Em votação, vereador João Paulo? Vereador Adriano? Favorável. Vereador Filap? Favorável. Vereador Amélio? Favorável. Vereador Wilson, favorável. Vereador Ivan? Favorável. Vereador Ivone? Favorável. Vereador Walter? Favorável. Aprovado por unanimidade. Então, solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos projetos em primeira votação na pauta de hoje. Projeto de lei número 19/2016, do vereador Adriano Martini, que denomina logrador do município de Xanxerê, de João Batista Teston e da outras providências. Sem discussão? Vereador? Bem, senhor presidente e colegas vereadores, como de praxe já nós nos pronunciamos em outras oportunidades e outros projetos também, fazendo o histórico e relembrando essa história das pessoas que contribuíram, vereador Walter, para o município de Xanxerê. E hoje não é diferente, né? Nós propomos, então, a nomeação da rua no nome do senhor João Batista Testão. A família não está presente, mas nos comunicaram, o Demar, inclusive, ligou que estava em viagem, não sabia se ia chegar a tempo, e alguns familiares também não estão aí, mas que nós gostaríamos de registrar publicamente nosso reconhecimento também por esse importante homem e cidadão xanxerense, vereador Amélio, que contribuiu também, Ivone, para desenvolver esse município, né? Então, nós gostaríamos de fazer essa singela homenagem, também que fica registrada também através do TV Câmara, que algumas pessoas da família também estão acompanhando essa nossa sessão. Então, peço a licença, colegas vereadores, para fazer a leitura do histórico do senhor João Batista Testão. Ele nasceu na cidade de Encantado, Rio Grande do Sul, no dia 24 de junho de 1924. Ainda na juventude, mudou-se para a comunidade do Pocinho de Baixo, interior de Xaxim, onde começou sua história de vida. Homem humilde, trabalhador, e que deixaria uma vitoriosa e linda história aos seus descendentes. No dia 12 de fevereiro de 1949, com 25 anos de idade, casou-se com Inês Sonsa, em cerimônia realizada na paróquia Frei Bruno, em Xaxim. Em meados de 1954, mudou-se para a comunidade de Linha Salete, interior de Xanxerê, onde lá iniciou sua construção familiar, um legado de uma bela união que deixou 11 filhos, sendo 6 homens e 5 mulheres. Sempre atuante em sua comunidade, teve uma pequena participação na segurança da comunidade em geral, como inspetor de quarteirão. Porém, suas responsabilidades perante a população na época não terminariam por aí. Além de sua participação atuante como inspetor, sua lida como agricultor estava sempre em dia e a todo vapor. Ao mudar-se para a comunidade de Cambuinzal, ajudou na fundação da cooperativa Pindorama, como sócio fundador, incentivando a manutenção da agricultura local ao aumento da produtividade dos agricultores da época. Aos 63 anos de idade, veio a falecer em sua residência, na comunidade onde sua contribuição, além de significativa, tornou-se conhecida e, ao mesmo tempo, reconhecida por todos que, de um modo ou de outro, um dia tiveram o privilégio de ouvir seus conselhos e ensinamentos. O dia 18 de setembro de 1987 jamais será esquecido, pois foi nesse dia que o grande e generoso homem, conhecido como seu João Batista Testão, deixou-nos e descansa agora em um lugar abençoado e em paz. Agora só resta o agradecimento por ter sido esse homem, marido, pai e amigo, com todos que passaram ou conheceram suas lutas e principalmente as suas vitórias. Então esse é o histórico breve que relata aqui um pouco da história do seu João Testão, que trabalhou nesse município, de uma família tradicional desse município, que há muito tempo veio para Xanxerê, que inclusive também na mesma família tem
o vereador que foi membro dessa casa, também o Gilberto Testão, enfim, a família, todos os filhos do seu João também, pessoas que sempre estiveram atuando na comunidade, auxiliando, e que merece nosso respeito, nosso reconhecimento, inclusive dessa casa, da Câmara de Vereadores, através de nós. E esse loteamento, então, que está sendo denominado As Ruas, ele está localizado atrás da FEME, o loteamento popular Parque Horizonte Azul, que generosamente também o Alexandre, que está cuidando de todo o processo, nos cedeu a oportunidade também de fazer esse trabalho das nomeações das ruas, mesmo porque também o Testão também morava naquela localidade onde que está também sendo executado esse loteamento popular. Então, peço apoio aos colegas vereadores também para aprovação desse projeto. Também quero aproveitar e parabenizar você por essa, Adriano, por essa indicação. Eu não conhecia ele pessoalmente, talvez conheci, mas não lembro. Lembro sim do meu colega de Câmara, Gilberto Testão, que era um grande, aguerrido adversário político. Naquele tempo era marcado as trincheiras do PT e cada um tinha sua posição. Hoje nós falando em política, então a mistura tão grande que ninguém mais sabe quem é quem, desculpa a franqueza. Mas a gente, antigamente, era MDB, Arena e PT, e deu. Então, a gente tinha bem essas distâncias, apesar da nossa grande amizade. E o Testão foi uma pessoa que levantou a bandeira, trabalhou muito, lutou. Ele foi feliz na época e continua sendo um batalhador. Então, em nome do Testão, quero parabenizar toda a família e também o pai dele, que hoje deve estar num plano melhor. E dizer que sou uma parceria nessa indicação. Só para complementar, vereador. Projeto. Isso. O João não é pai do Gilberto, né? Ele é da mesma família, né? Só para ficar claro, mas enfim. Aí gostei também, que 24 de junho é dia de isso, São João Batista. Isso, apenas citei para referendar também. Mas eu acho que concordo com a senhora também em todo o seu pronunciamento. Sim, mas é gente boa, com certeza. Separando do Testão, é gente boa também. Ainda em discussão? Vereador Ivan? Senhor presidente, de maneira também igual, eu sempre volto a destacar que esse é um dos momentos mais importantes dessa casa, quando se presta esta homenagem, quando se faz essas referências a essas pessoas, vereador Ivone. E o vereador Adriano está sendo fundamental nesse processo dessas indicações e que a gente fica muito feliz. Feliz porque se traz novamente em público a história, o legado de pessoas que ajudaram a desenvolver o nosso município, que ajudaram a construir o município de Xanxerê. Tenho certeza que a família Testão, né, vai ficar muito feliz com esta homenagem, vereador Adriano, porque resgatar essa história do João, como você destacou agora há pouco aí no seu relato da sua vida, é um momento bonito que nos leva aí a sempre repensar a nossa família, o legado que os que passaram por aqui deixaram. Então, eu sempre volto a dizer, me emociono muito, fico muito feliz com essas histórias que são trazidas por Vossa Excelência, por qualquer um que faz indicação de logradouros, porque é marcante, sabe? É uma homenagem justa e merecida àqueles que realmente ajudaram mais do que nunca a nós vermos o que é hoje o município de Xanxerê. Parabéns e já antecipo meu voto favorável. Ainda em discussão? Em votação, vereador João Paulo? Vereador Adriano? Favorável. Vereador Filap? Favorável. Vereador Amélio? Favorável. Wilson, favorável. Vereador Ivan? Favorável. Vereador Ivone? Favorável. Vereador Walter? Favorável. Aprovado pela unanimidade dos presentes. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das moções na pauta de hoje. Moção número 28/2016, do vereador Adriano de Martini, moção de repúdio ao corte do programa Ciência Sem Fronteira do Governo Federal. Caso seja aprovada esta moção, deverá ser encaminhada ao presidente interino, Michel Temer, ao ministro interino da Educação, Mendonça Filho, ao senhor Abílio Baeta Neves e presidente da CAPES. Em discussão? Vereador? Senhor presidente, eu já pronunciei na tribuna, não serei repetitivo, apenas, então, atendendo aqui a sugestão e também ao apoio dos colegas vereadores, que essa moção seja coletiva, se assim todos entenderem, né? E também que a secretaria possa subscrever também o pronunciamento dos vereadores que fizeram a defesa também em conjunto e agregar também os elementos que trouxeram nessa moção, porque é um assunto importante e pertinente e que, mais uma vez, reforço.
Precisamos pensar em avançar nessas políticas públicas e não em retrocesso. Ainda em discussão? Em votação, votos contrários, aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das indicações na pauta de hoje. Indicação número 114/2016 do vereador Adriano de Martini, para que o Executivo Municipal, através da Secretaria de Políticas Ambientais, autorize o corte de uma árvore que está seca no canteiro central da rua Maria Nascimento, próximo à praça do bairro Veneza. Em discussão, vereador. Bem, senhor presidente, eu estive fazendo algumas visitas na última semana. E eu acho que essa rua também, o vereador Ivan também mora nessa rua, né? Ivan, é próximo à sua casa. Já foi solicitado pelos moradores para retirada dessa árvore, mas até então não foi atendido o pedido. Então, os moradores nos solicitaram que nós pudéssemos fazer o pedido oficialmente pela casa, inclusive o vereador Ivan também pudesse interceder junto à secretaria, porque os moradores mesmos vão fazer o corte dessa árvore. E que está atrapalhando, enfim, correndo o risco até de cair em cima dos carros, enfim, que está no meio daquela rua. Então, solicitamos apoio e também o auxílio aí do vereador Ivan, que também reside naquela localidade. Ainda em discussão, vereador Ivan? Perfeito. Não, eu tenho conhecimento também dessa árvore, já entrei em contato com o pessoal. Os bombeiros parece que vão fazer a retirada da árvore, então só estamos aguardando a questão de que os bombeiros a façam. Então, já é de nosso conhecimento e já houve essa comunicação. De maneira que... concordo com Vossa Excelência, eu acho que oficializando via casa, talvez ande mais rápido esse corte. Vereador Ivone? Eu também, Adrianinho, quando precisei, independente de vereança, eu fui aos bombeiros, solicitamos, e eles foram lá tirar. Nós tínhamos pinheiros que estavam perto da casa e eles foram retirar. Vereador João Paulo? Bem, esse é um caso típico aí de várias ruas da cidade, não é só essa, né? E isso se arrasta há muito tempo, né? O Ivan, como foi líder do governo aqui, como foi secretário da SDR, né? Morador da rua, né? Não conseguiu, então fica complicado. Nós da oposição, né? Conseguirmos com que façam isso é complicado. Se a situação não conseguiu, a oposição vai conseguir, né? Fica muito complicado. Mesma coisa... A questão da iluminação pública, que até hoje ainda não foi resolvida por total nos bairros do nosso município, né? Hoje estava me deparando aqui com uma publicação no jornal Lê Notícias, né? Que ficou mais de um ano o bairro Bortolom, né? Um ano e alguns meses abandonado sem fazer nada, sem fazer parte nenhuma da iluminação pública. E agora existe ainda algumas iluminações que foram trocadas lá e estão queimadas. Então, a gente precisa rever a situação. Infelizmente, a coisa não aconteceu, né? O tornado aconteceu dia 20 de abril de 2015. Em abril de 2016, ainda não estava consertadas as lâmpadas e a população com medo, né? A gente tem a reportagem aqui do Lê Notícias. O seu Luiz da Laribra, que está presente aqui, é um dos moradores da comunidade, né, que se preocupa muito, porque as pessoas, em algumas ruas, né, têm medo. Tem medo. Antigamente aconteceu alguns crimes naquele bairro, o crime da Janete Cassol, né? Então, realmente, a população fica com medo, fica com medo dessa situação. E algumas ruas mais afastadas do bairro ainda se encontram às escuras. Então, a gente precisa realmente resolver a situação de vez da iluminação pública também. Ainda em discussão? Só, presidente, fazer um esclarecimento, vereador João Paulo, não é uma questão de situação ou oposição, vereador, e até porque eu tomei conhecimento também da necessidade da retirada da árvore agora recentemente. E aí há um cronograma dos bombeiros que não é porque eu sou vereador que eles vão me colocar na frente de um outro cidadão qualquer. Então, eu entrei numa fila também e acredito que, assim que possível, eles vão fazer o corte. Os bombeiros são altamente competentes e são as pessoas que têm, digamos assim, a prerrogativa de fazer isso. Então, os bombeiros vão lá fazer o corte tranquilamente, acredito, o mais rápido possível. Não, realmente, os bombeiros são extremamente competentes, né? Mas, assim, já se arrasta há um bom tempo, né, essa questão, né? Em votação? Bom, tudo bem. Votos contrários? Aprovado por unanimidade. Indicação número 115/2016, vereador de Martini, para o Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços, realize o rebaixamento da Boca de Lobo da Rua Ângelo Corso, do bairro Veneza, ao lado do Instituto Federal
de Santa Catarina. Em discussão, vereador? Bem, senhor presidente, colegas vereadores, nós já de longa data viemos discutindo essa questão da infraestrutura e graças aos recursos que adentraram no município, advindos de financiamentos aprovados por essa casa, recursos esses do BADESC, do Governo do Estado, Governo Federal, enfim, diversos segmentos, algumas emendas, várias ruas foram sendo contempladas com a pavimentação asfáltica. E essa Rua Ângelo Corso, do lado do Instituto Federal, também foi contemplada. No entanto, nós sempre debatemos a questão da qualidade, a questão também da efetividade, enfim, que todo o sistema funcione adequadamente. E, a exemplo dessa rua, como em algumas outras, que nós já debatemos, algumas outras questões, foi-se construída a drenagem, com a boca de lobo, ela ficou acima do desnível da rua. Então, uma boca de lobo deficiente, que realmente ela não capta água da chuva e que acaba acumulando um monte de água naquela localidade. Tem o Instituto Federal, tem as famílias que moram na frente, acumulando barro, acumulando terra, enfim, causando grandes transtornos para toda a comunidade. Então, a solicitação é essa, né, que o Executivo, a exemplo dessa rua, possa intervir junto à empresa que executou essa obra para que realize a melhoria. Porque a empresa tem a responsabilidade de deixar toda a rua funcionando adequadamente, com a drenagem, enfim, de acordo com o projeto que foi cadastrado para vir o recurso e foi executado. Então, que possa intervir junto à empresa e que seja realizada essa melhoria na Rua Ângelo Corso, porque é uma questão mínima que não vai despender de muito tempo e também de muito recurso, porque é apenas abaixar um pouco a boca de lobo para a água poder ter vazão. Ainda em discussão? Em votação, votos contrários, aprovado por unanimidade. Foram que tínhamos na pauta de hoje, senhor presidente. Muito obrigado. Tendo sido esgotados os assuntos da presente sessão, encerro a presente e marco a próxima para o dia 5 de agosto de 2016, às 18 horas, nesta Casa Legislativa. Uma boa noite a todos.